Hoje todo mundo acredita que tem TDAH e, se não tem, acha que o celular destruiu o seu cérebro. Mas se eu te disser que a sua dificuldade de atenção não é neurológica, não é tecnológica, não é culpa do TikTok, e se eu te disser que o responsável por tudo isso é o modo como você existe dentro da sua própria vida. Eu não estou dizendo que TDAH não existe, que o seu diagnóstico talvez não seja realmente de TDAH. Eu não estou dizendo que o que você chama de problema de atenção não é de fato sério. Só estou dizendo é que ele pode ser outra coisa. Ele pode ser um desalinhamento entre você e, como diziam os existencialistas, a sua circunstância. Um colapso entre aquilo que você é e o mundo em que você foi jogado. Pode ser a tese que um filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset defendia. E ela é mais perturbadora do que um diagnóstico de TDAH. E hoje eu quero conversar com você sobre isso. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Eu quero usar com você hoje o Ortega y Gasset, e eu vou pegar ele lá no Núcleo de Formação Filosófica, que é a minha escola de filosofia. No curso de Filosofia Contemporânea, no módulo sobre existencialismo, tem uma aula sobre ele. E essa aula eu vou pegar especialmente os fundamentos que eu trago aqui, a noção de eu e circunstância, homem-massa, o valor das ideias, para definir esse problema. E aí, eu estou aqui diante das minhas anotações, então eu vou ficar olhando para cá e para você. Essa aula aqui é uma de sequência de várias aulas sobre solidão no mundo moderno e contemporâneo, sobre como a gente lida com isso. Eu vou passar esse mês inteiro falando sobre solidão e o mundo contemporâneo, para culminar lá no início de janeiro com o lançamento do meu Clube do Livro, Linhagens, cujo tema, em 2026, será solidão. E lá você não vai aprender comigo, você vai aprender com filósofos e escritores e cientistas muito renomados, dedicando a sua vida a estudar o assunto. E quem sabe, tentar não só entendê-lo, mas resolvê-lo. Se você já está convencido, está convencida de que você quer participar do Clube do Livro Linhagens, tem uma lista de espera VIP, de super interessados. Eu coloquei aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, da qual você pode participar. Nessa lista você vai receber descontos exclusivos. Portanto, se eu fosse você e estivesse interessado, inscreveria logo. Voltando aqui, deixa eu falar um pouco sobre o contexto histórico. O Ortega y Gasset, ou José Ortega y Gasset, ele era um filósofo espanhol, talvez o nome mais conhecido da Espanha no século XX. Talvez ele esteja ali com Miguel de Unamuno. Ele nasce em 1883, ele cresce num ambiente jornalístico, liberal, culto, altamente erudito, vai para a Alemanha, bebe na fonte neocantiana daquele período, volta para a Espanha, escreve um livro chamado Meditações sobre o Quixote, de 1914. Ele escreve também um livro chamado Espanha Invertebrada, o tema do nosso tempo, Rebelião das Massas, que talvez seja o livro pelo qual ele seja mais conhecido, é um livro de 1930, e Ideias e Crenças, de 1940. Ortega y Gasset foi crítico cultural, foi analista político, foi pensador, foi filósofo das circunstâncias, foi estudioso da técnica e foi um dos primeiros a diagnosticar a crise espiritual do homem moderno. Ortega y Gasset foi um filósofo que começa sempre por uma frase simples, mas muito conhecida e altamente impactante. Eu sou eu e minhas circunstâncias. É uma frase que está lá no seu livro Meditações sobre o Quixote. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Tudo começa aqui, inclusive a sua falta de atenção. Vamos tentar refletir sobre isso. E o problema que eu quero aprofundar aqui é o seguinte: a narrativa contemporânea diz assim: não consigo me concentrar porque o meu celular me distrai. Mas Ortega y Gasset diria o seguinte: o problema não é o dispositivo, o problema talvez seja a sua incapacidade de habitar a sua própria circunstância.
A atenção não é um recurso psicológico isolado. A atenção também é um modo de existir. É um modo de estar no mundo. Se você não entende a sua circunstância, se você não assume o seu projeto de vida, se você não converte necessidade em liberdade, então é impossível fixar a sua atenção em qualquer coisa. Essa é a proposta aqui. Você não se distrai porque você tem uma mente fraca. Você se distrai porque você tem uma existência desequilibrada. Vamos dividir em capítulos, como eu estou acostumando fazer nessa série de aulas abertas aqui. Então, o primeiro capítulo que eu quero abordar com você é: eu sou eu e minha circunstância, e você não consegue estar nem no seu eu, nem na sua circunstância. Quando Ortega y Gasset diz eu sou eu e minha circunstância, ele está dizendo que você não existe sozinho. Você não é um átomo, você é uma molécula, e uma molécula junta várias outras, formando um organismo. Você existe sempre dentro de um mundo, e esse mundo sempre te pressiona. Esse mundo sempre te desafia, esse mundo sempre te joga para frente ou para trás, ou para um lado ou para o outro. E ele te obriga a inventar respostas para a sua vivência. A circunstância não é um cenário dentro do qual você passeia. A circunstância está muito mais parecida com um combate que você tem que travar, que te impõe resistência. É aquilo que impõe-se como fonte perene de preocupações e problemas. Circunstância é aquilo que se impõe, repito, como uma fonte perene de preocupações e problemas. Isso é a sua circunstância. Sobre o que você se preocupa, qual é o problema que você está enfrentando, eis a sua circunstância. E aqui o ponto crucial é: se você não sabe o que fazer com a sua circunstância, a sua mente se dispersa. Se você não sabe identificar a sua circunstância, as suas preocupações e os seus problemas, a sua mente se dispersa. Essa é a ideia. A atenção não é que ela é escassa, não é que ela some, é que ela foge de você. Ela procura outro lugar para existir. Você não perde foco porque o celular é forte, percebe? Você perde o foco porque o seu projeto de vida é fraco. Atenção é consequência de direção. E direção é consequência de assumir a sua circunstância. Se você não assume, o mundo te assume. Essa é a conclusão do capítulo 1. Pensar existencialmente o modo como você habita esse mundo e o modo como você se direciona a resolver suas preocupações e seus problemas faz com que você tenha mais ou menos foco, independentemente do seu diagnóstico mental. E aqui eu quero ir para o capítulo 2. A ideia de pathos e a ideia de logos. E a ideia também associada a essa de que você não se concentra porque você está um tanto quanto dividido. Ortega y Gasset diz que o homem é feito de pathos, que é um impulso, uma angústia, um desejo, um conjunto deles, e logos, ou seja, ideias, projetos, cálculos. No entanto, para viver bem, é preciso, claro, harmonizar os dois na medida do possível. Mas o que acontece com nós? O que acontece conosco? O que acontece com o homem moderno / contemporâneo? Nós tendemos ao pathos. Angústia, ansiedade, excesso de desejo, excitação contínua e pouco logos. Projeto, direção, clarificação, sentido. Isso causa um vetor para onde nós tendemos a nos direcionar. Qual? A nossa atenção sofre essa divisão que nós tendemos a sofrer. Então, nós tendemos a não saber o que queremos, nós tendemos a não saber o que devemos fazer, nós tendemos a não saber como recusar as coisas, nós tendemos a não saber o que priorizar. E quando a gente não sabe, a gente está confuso. E quando a gente está confuso, a gente está disperso. E quando a gente está disperso, a gente não tem concentração. Você não desvia o olhar do celular, você desvia antes o olhar que você dirige a você. E o celular só é uma ferramenta
que te auxilia nisso. Então, essa é a ideia de que essa composição dual humana, pathos e logos, diria Nietzsche, dionisíaca e apolínea, diria o senso comum razão e emoção, mas essa dualidade de forças que há em nós, quando tende para uma e não para outra, seja para o logos, seja para o pathos, há um desequilíbrio que é alimentado, é remediado, ou inclusive escondido de algum modo. A sua falta de atenção pode ser uma delas. E aqui eu quero ir para um capítulo 3. Ideias, invenções e ideias-crenças, que são dois grandes conceitos do Ortega y Gasset. Ideias e invenções de um lado e ideias-crenças de outro. Eu quero dizer que as suas crenças estão indo de encontro à sua atenção. Talvez você não tenha percebido isso. Aqui nós encontramos um ponto mais profundo, tá? Ortega y Gasset distingue ideias e intervenções. O que é uma ideia e intervenção? É um pensamento que nós produzimos de ideias-crenças, que é uma estrutura invisível que sustenta o modo como a gente enxerga o real. Isso é uma ideia-crença. Uma ideia-crença é aquilo que, segundo o Ortega y Gasset, a gente não discute. Uma ideia-crença é aquilo que a gente sustenta. Uma ideia-crença é aquilo que a gente considera tão sagrado como se fizesse parte da nossa identidade. E olha, aqui tem uma conclusão que talvez você não goste. O seu problema de atenção não nasce de pensamentos conscientes que você tem. O seu problema de atenção é possível que nasça de crenças invisíveis sobre o modo como você conduz a sua vida, e você nem questiona. Por exemplo, uma crença invisível que molda o modo como a gente... Molda o modo é muito bom, né? Que molda a visão de mundo que nós temos. Tudo deve ser fácil. Se não for fácil, é porque tem alguma coisa de errado acontecendo. Segunda, se não me dá prazer rápido, olha, não vale a pena. Terceira, posso mudar de projeto o tempo inteiro. Aliás, eu estou só tendo experiências diversas na minha vida. Quarta, com o mínimo esforço, eu quero conseguir o máximo resultado. Qual que é o meu 80-20? Qual que é o meu Pareto? Algumas dessas você endossa? Coloca aqui nos comentários. Essas não são opiniões e ideias conscientes que você tem necessariamente. Essas são estruturas invisíveis da sua experiência. As suas experiências são moldadas por essas ideias. Você direciona o seu olhar para cá ou para cá com base nelas. Percebe? São filtros que moldam o seu modo de viver. E toda vez que uma tarefa exige esforço, concentração, frustração, continuidade, essas crenças, essas ideias, crenças no vocabulário do Ortega y Gasset, elas moldam se você vai continuar ou se você vai desistir. Quando crença e realidade se chocam, você se distrai. A proteção existencial não existe. Talvez o que você chame de falha cognitiva seja também falta de proteção existencial. Nesse sentido, eu quero ir para um capítulo 4. Quero ir para o conceito de homem-massa do Ortega y Gasset, a psicologia que destrói a sua atenção. Ortega y Gasset descreve o homem contemporâneo como uma espécie de homem-massa. Esse é o termo que ele utiliza. É um tipo, não é uma classe social, tá? Até porque ele vai dizer que o homem-massa pode ser tanto da classe mais baixa quanto da classe mais alta. Mas ele é definido por duas características. A primeira, não se exige nada de especial de si mesmo. Segunda, gosta de se sentir idêntico aos demais. Percebe? O homem-massa vive satisfazendo seus impulsos, vive satisfazendo seus desejos, vive satisfazendo aquilo que ele quer fazer, né? Imediatamente. O homem-massa não projeta a sua vida, ele vive muito agora. O homem-massa, ele não é transcendência, ele é imanência, ele não exige nada, ele não se obriga a nada. Mas transcendência e imanência aqui no sentido muito próprio, Ortega y Gasset, tiano, se a gente quiser utilizar esse termo.
Transcendência para o Ortega y Gasset não é necessariamente algo que vai além do mundo físico, como Deus, por exemplo. Transcendência tem muito mais a ver com o que a gente chamaria hoje contemporaneamente, né, de autotranscendência. Transcendência é aquilo que vai além de você. Tem algum projeto que vai além de você? Ou tudo se resume ao seu umbigo? Se você tem um projeto que vai além de você, você tem transcendência. Se você não tem, você tem imanência. Para ele, para o homem massa, porque ele não tem transcendência nesse sentido específico, tudo deve ser confortável, tudo deve ser imediato, tudo deve ser fácil. Isso cria um tipo psicológico que o Ortega y Gasset chama de o menino mimado. Menino mimado mesmo, é isso. Señorito satisfecho, se eu não me engano em espanhol. Um ser humano que cresce acreditando, esse menino mimado, que nada deve lhe opor resistência, que nada deve lhe frustrar, que nada deve discipliná-lo. Aliás, eu utilizei o lhe errado aqui. Que nada deve frustrá-lo, que nada deve lhe resistir, que nada deve discipliná-lo. Conhece alguém assim? Você já foi alguém assim? Você é alguém assim? Agora eu quero que você pense no seguinte: como é que esse indivíduo vai lidar com estudos, com trabalho, com rotina, com foco, com concentração? A resposta você já sabe. Ele não lida, ele foge. Percebe? Sem problema nenhum, a vida dele tem que ser. Para esse cara, para esse tipo, o problema não é um déficit de atenção. Olha, o problema é um excesso de facilidade. Percebe? E a vida para ele ou é fácil ou não é. Bom, isso me leva a uma reflexão que eu vou chamar aqui de capítulo 5. A técnica. O mundo que te prometeu facilidade e te entregou vazio. A técnica de Ortega y Gasset criou um ambiente psicológico novo. Ausência de limites, gratificação constante, segurança radical, sensação de que tudo melhora por si mesmo, sem nenhum esforço. É como se o mundo andasse por conta própria, como se nada tivesse por baixo trabalhando para aquilo acontecer. Esse mundo produz uma crença silenciosa que pode ser colocada na seguinte frase: e se algo exige esforço prolongado, esse algo tem alguma coisa errada com ele. Que nada era para exigir tanto esforço prolongado assim. Nota? E essa crença, meu amigo, minha amiga, essa crença destrói a sua capacidade de atenção. Completamente. Porque a atenção é, por definição, olha, esforço, continuidade, enfrentamento, disciplina e adiamento do prazer. Adiamento do prazer. O mundo técnico te ensinou a existir como um especialista ignorante, que é outro nome, outra variação do homem massa. O que é o especialista ignorante? É alguém que sabe muito da sua área, mas não sabe coisa alguma da vida como um todo. Alguém que sabe muito dos seus estímulos preferidos, mas nada do que a vida real exige. E principalmente alguém que não escuta nada, nada, nada que o contrarie. Vive na sua bolha, que o algoritmo hoje favorece muito bem. Então você não consegue se concentrar porque a sua personalidade, a sua presença, o seu modo de ser, a sua circunstância se tornou indisciplinada. Avessa a qualquer disciplina. Disciplina para você é violência. Se esse é o seu caso, talvez você se enquadre nesse diagnóstico do Ortega y Gasset. E aqui eu quero ir para um capítulo 6. A sua atenção é um espelho. Ela está revelando quem você tem sido dentro da sua circunstância. A sua atenção não está falhando, ela tá expondo você. Entende? Ela está dizendo que os seus projetos são fracos, as suas crenças são frágeis, a sua vida é improvisada, você não assumiu sua circunstância, você não decidiu quem você quer ser. Ortega y Gasset diz que viver é converter necessidade em liberdade. Converter necessidade em liberdade. Mas você quer, talvez, converter tudo em conforto. Que tudo seja suave. E a atenção não se sustenta só com conforto.
ela se sustenta com uma espécie de ímpeto constante mesmo diante da adversidade. Na aceitação radical daquilo que todo existencialista chamaria de o fato de você ter sido jogado no mundo e, portanto, de você ter responsabilidade de tomar na mão o que você vai fazer com isso. E ninguém vai te auxiliar, entendeu? A sua distração talvez seja uma espécie de confissão existencial. Em que sentido? Você não está vivendo a vida que você deveria viver. O problema talvez não seja só o celular, o problema talvez seja o vazio que você está cultivando. E aí, como eu não quero só diagnosticar o problema e jogar na sua cara essa abordagem existencial, eu queria ir para um capítulo 7 agora e falar sobre como recuperar a atenção da perspectiva do Ortega y Gasset. Porque o Ortega y Gasset não dá técnica de produtividade, obviamente. O Ortega y Gasset não é um coach. O Ortega y Gasset dá antropologia filosófica. Ele não quer melhorar a sua atenção. O Ortega y Gasset quer melhorar a sua vida, obviamente. Para ele, a atenção é restaurada quando a existência se alinha. Então, um primeiro conselho, se eu fosse encarnar o Ortega y Gasset aqui, seria: assuma a sua circunstância. Pare de fugir do que a vida exige de você. Quando você identifica o que você deve enfrentar e que problemas você deve resolver, você direciona a sua atenção. Enquanto você foge, você dispersa. 2. Converta necessidade em vocação. O que isso quer dizer? Transforme aquilo que vai acontecer com você em algo que vai servir para que você adquira capacidades, habilidades, experiências que vão moldar quem você é. Transforme a necessidade em liberdade. Você é aquilo que você é capaz de enfrentar. E o que você enfrenta não depende de você. Vem. Transforme a necessidade, já acontecida de qualquer modo, em liberdade. 3. Atualize aquelas ideias-crença. Lembra? Diagnostique quais estruturas moldam a sua experiência da realidade. De modo que você enxerga a realidade de um jeito, não porque a realidade é desse jeito, mas porque você só é capaz de enxergar isso. Quando você identifica essa estrutura, esse molde de realidade, você é capaz de começar a mudá-lo. 4. Pathos e logos, una-os. Menos satisfação de desejo e mais clareza de quais são os desejos. Menos ânsia por conseguir as coisas e mais constância na direção para conseguir essas coisas. Sabe? Não é que você vai eliminar o pathos, é que você vai reorientá-lo. E, antes de reorientar, orientá-lo de fato. 5. Identifique o homem massa que talvez esteja em você e jogue ele para fora, entendeu? Não aceite ser o humano mais fácil que você pode ser. Tenha autotranscendência, diria o Ortega y Gasset. Queira ser algo maior do que você é agora. Não caia na balela da evolução. Eu tenho que ser um ser humano melhor. Não um ser humano melhor, não. É que você só tem que sair da mediocridade em vários aspectos da vida que você se encontra agora. É só isso. Não é querer evoluir e tal, né? Ser melhor que os outros nesse sentido moral, se sentir sábio. Não. É só sair da mediocridade. Entendeu? E 6, reaprender a querer. É reaprender a focar. Em que sentido? Atenção é consequência do desejo bem orientado. Para onde você está orientando o seu desejo? Está dispersando em qualquer estímulo, o seu desejo se assenta, o seu desejo ali se encontra? Olha, se qualquer estímulo te chama atenção, obviamente o seu desejo está completamente desorientado. Com o desejo completamente desorientado, o seu foco é completamente desorientado e, consequentemente, a sua atenção também. Então, para a gente fechar, sem concluir, obviamente, a gente poderia dizer que você não perde atenção porque o celular é demais para você. Você perde atenção porque a sua existência
talvez não esteja preenchida. E sua existência é um pouco de menos. Porque você vive como se a vida fosse garantida, porque você vive como se tudo devesse ser fácil, porque você vive como se nada pudesse te frustrar, porque você vive como se você fosse uma criança eterna, o puer eternus, como diria Jung, criado pelo mundo da técnica, onde tudo funciona como deveria, sem nenhum esforço nenhum. E aí, o Ortega y Gasset te coloca na frente do espelho e te pergunta o seguinte: o que você está chamando de distração é distração? Ou é fuga? Ou é a ausência de profundidade existencial? Você realmente quer se concentrar ou quer evitar assumir a sua circunstância? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Talvez não seja só TDAH, talvez não seja só dopamina, como está na moda dizer, talvez seja a metafísica da existência. E enquanto você não encarar isso, olha, nenhum aplicativo, nenhum detox, nenhuma técnica de foco, nada disso vai devolver a sua atenção. Porque a atenção não é um músculo que você exercita, como costumam dizer também coaches. A sua atenção também está dependendo do seu modo de existir. Essa aula aqui é uma sequência, faz parte de uma sequência de aulas sobre solidão no mundo moderno / contemporâneo, que vai desembocar lá no Clube do Livro, 2026, no início. Lá eu vou falar só sobre solidão o ano inteiro com autores, filósofos, pensadores, cientistas, literatos, que pensaram o tema não só para compreendê-lo, mas para tentar resolvê-lo. Você vai passar 2026 inteiro combatendo a solidão do mundo contemporâneo por meio dos clássicos. Se você já quer entrar no Clube do Livro, quer ter o acesso antes de todo mundo com desconto, fiz um grupo VIP de super interessados, está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não se esqueça, você é o que pensa, e eu estou aqui para ajudar você a pensar melhor. E como sempre, fique com Sócrates.